Essa noite. Deus continue abençoando. Eu fico feliz porque alguns domingos atrás esteve o Alan ministrando lá na igreja e foi uma bênção. Então a gente vê que a geração que vem vindo é uma geração abençoada também. E daqui uns dias o Ítalo vai lá também. Então tem um grupo aí de gente abençoada que está vindo exaltando e glorificando ao nome do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 42. Trago a saudação do meu pastor João Agripino, aos irmãos. Amém? Da minha esposa também. Nós estamos na frente do grupo de jovens lá, auxiliando o irmão Idevaldo. E no domingo é complicado para nós sairmos. Aí o pastor diz, vai lá você, e ela fica aqui. Então foi por esse motivo que ela não está comigo aqui esta noite. Mas graças a Deus que nós estamos aqui para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Mateus capítulo 27, versículo 42, diz-nos assim: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Amém? Podeis se assentar, meus irmãos. Todas as vezes que eu venho aqui, parece que tem algo diferente aqui nesse templo, né? O negócio aqui está chique, viu, pastor? Bênção pura. E o irmão Levi falou que daqui a um tempo vai ter até ar-condicionado. Irmão, vocês estão muito chique. Isso é bênção de Deus. Queridos, num culto de missões, num culto missionário, não tem como trazer outra mensagem que não seja Cristo. Não tem como falar de outro personagem na Bíblia que não seja o principal personagem do Novo Testamento. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei, o nosso Salvador. A Bíblia diz que Isaías profetiza, dizendo que a Virgem conceberia, daria luz a um menino, e o nome desse menino seria Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Isaías também profetiza dizendo que a Virgem conceberia, daria luz a um menino, o principado estaria sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Passou-se um tempo após a profecia de Isaías, e Gabriel, enviado pelo Senhor, o mensageiro de Deus, desce à casa de Maria e libera uma palavra profética para Maria. Eu acho interessante o jeito que Lucas descreve o nascimento de Cristo, porque ele começa a descrever o nascimento de João, dizendo Isabel já avançada em idade, e conta a história de Zacarias e diz o nascimento de João, aí depois ele vem falar de Maria, e nós entendemos que Lucas era um doutor, então cientificamente ele está descrevendo e está dizendo, olha, isso é difícil, uma mulher avançada em idade ter filho. É difícil uma mulher virgem poder conceder um filho sem ter tido nenhuma relação com nenhum homem. Então isso é impossível. Mas Lucas, no capítulo 1, no verso 37, ele esquece as ciências e parte para o lado espiritual e ele diz, mas para Deus nada é impossível. Aleluia. Então é interessante o jeito que ele descreve que para as ciências é difícil, mas ele diz, mas para Deus nada é impossível. Esse é o Deus que nós servimos. O menino Jesus nasce, com 12 anos de idade ele está dando aula dentro da congregação para os escribas e doutores da lei da época. Tanto dando aula que surpreende todos aqueles personagens, todos aqueles homens saem surpresos com o tamanho do conhecimento que aquele menino de 12 anos está tendo. O menino cresce e quando está com 30 anos de idade, ele é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão. E aí dá início ao ministério de Jesus Cristo aqui na terra. E é interessante que o ministério de Jesus, ele inicia, e o primeiro milagre de Jesus é numa área social. Jesus, ele não começa libertando, Jesus, ele não começa salvando, Jesus, ele começa tratando de uma área social. Estava em um casamento, faltou-se o vinho, João capítulo 2.
E quando falta-se o vinho do casamento, Jesus então transforma, todos nós sabemos disso, transforma a água em vinho, dando início ao seu ministério aqui na terra. E o ministério de Jesus é um ministério prodigioso, um ministério prodígio, um ministério cheio de milagres e maravilhas. Todas as vezes que Jesus encontrava com alguém enfermo, alguém que estava necessitando de um milagre urgente, quase todas as vezes essa pessoa saía com o problema resolvido. Jesus, quando ele se deparava com um leproso, e o leproso olhava para ele e dizia: Senhor, se tu puderes, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Jesus olhou para o leproso e disse: eu quero, seja limpo. E no mesmo instante o leproso ficou purificado. Por quê? Porque o Cristo que nós servimos, ele tem poder. Aleluia. Por diversas vezes Jesus ele encontra com pessoas enfermas. Certa feita em Cafarnaum, Jesus estava pregando e ele estava em uma casa em Cafarnaum. Trouxeram-lhe um aleijado. 4 amigos resolvem trazer o aleijado até Jesus. E é interessante que quando tentam trazer o aleijado, a porta não dá para entrar o aleijado, por causa da multidão de enfermos, a multidão de pessoas curiosas que estavam lá para ver os milagres que Jesus poderia realizar. Então, se eles não conseguem entrar pela porta, percebem que pelas janelas também não é possível entrar. Abrem então no telhado um buraco, descem o paralítico até onde Jesus está. E diz o texto bíblico que quando Jesus olha para o paralítico, antes de Jesus curar o paralítico, Jesus olha para o paralítico e diz: perdoados são todos os teus pecados. Aí o texto vai dizer que alguns fariseus, escribas, começaram a arrazoar no seu coração, nem falaram, só pensaram no seu coração: quem é esse para perdoar pecado? Quem esse homem pensa que é para poder perdoar pecado? Aí o texto vai dizer, meus irmãos, que Jesus olha para aqueles homens e diz: o que é mais fácil para mim? Eu acho interessante essa expressão de Jesus: o que é mais fácil para mim? Perdoar pecado ou dizer a este homem: levanta e anda? Aí paro aqui, abro um parênteses para dizer algo aos irmãos. Para nós cristãos, seres humanos, nós sempre pensamos no que é mais difícil. O que é mais difícil, fazer isso ou fazer aquilo? O que é mais complicado, fazer isso ou fazer aquilo? E muitas das vezes nós vamos pelo jeito mais fácil. Por quê? Porque como ser humano sempre as coisas às vezes parece que é difícil, mas Jesus, o linguajar dele é diferente. Nós olhamos o que é mais difícil, Cristo não. Cristo ele olha e diz: o que é mais fácil para mim? Por quê? Porque para Jesus não tem mais difícil, para Jesus tem o mais fácil. Eu não sei como é e o que é que você entrou aqui precisando, mas a palavra que eu tenho para a tua vida é: para o Cristo que você serve não tem mais difícil, tem mais fácil. E para Ele é fácil resolver, curar, salvar, transformar, porque para Ele nada é impossível. Bendito seja o nome do Senhor. Se você acredita nisso, levante a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Aí o texto vai dizer que Jesus olha para eles e diz: para saber que o Filho do Homem tem poder, não só para perdoar pecado, disse aquele homem: levanta e anda. E diz o texto que ele saltou e saiu andando para a glória do nome do Senhor. Porque para Jesus não tem mais difícil, tem mais fácil. O ministério de Jesus continua. E Jesus continua operando diversos milagres. O que dizer da cruzada quando Jesus estava pregando e o horário foi se passando, e as pessoas começaram a ficar com fome por causa do horário que se foi passando, e os discípulos procuraram o mestre e disseram: o povo está com fome. Aí Jesus diz: dai você a eles de comer. E procuraram no meio de todos e acharam um menino que tinha apenas 5 pães e
e 2 peixinhos. Então pegaram o menino com 5 pães e 2 peixinhos, trouxeram até Jesus. E quando chegou diante de Jesus, Jesus pegou o pão, pegou o peixe, deu graça e entregou aos discípulos. E os discípulos fizeram fila entre as pessoas e começaram a distribuir os pães e os peixes, um após um. E o texto vai dizer que só homem eram 5.000, fora criança e adultos, e todos se alimentaram dos 5 pães e os 2 peixinhos. O milagre da multiplicação. Por quê? Porque para Jesus nada é impossível. Você já parou para pensar o quão grande foi o milagre da multiplicação? Imagine os discípulos, meus irmãos, entregando com o pão na mão. Imagine Ítalo, o discípulo, com os pães na mão. E quando ele entregava o pão para uma pessoa, o pão parece que crescia na mão dele. Ele entregava para outro e ele olhava o pão e o pão estava do mesmo tamanho. Ele entregava o peixe e o peixe estava do mesmo tamanho. Tem milagre que só crente, ou melhor, que nem crente entende. Tem milagre que é só Jesus que faz, e ponto final. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus continua o seu ministério, um ministério lindo e maravilhoso. O que dizer do endemoniado de Gadara? Um homem que estava afastado da sociedade, um homem que estava abandonado pela família, um homem que a sociedade já não o aceitava tanto, que o lugar que reservou para ele foi o cemitério. E segundo alguns teólogos, ele comia restos mortais dos mortos que eram enterrados ali. Imaginem a situação precária desse homem. Durante anos e anos, este homem está numa situação deplorável, uma situação complicadíssima, até que um dia Jesus resolve ir em Gadara. Aleluia! Até que um dia Jesus resolve passar por Gadara. E quando Jesus passa por Gadara, o texto vai dizer que os demônios começam a reclamar e dizer: já vieste nos perturbar. E Jesus os expulsa e eles vão embora. Por quê? Porque Jesus tem poder para expulsar todos os demônios. Bendito seja o nome do Senhor. Ministério maravilhoso. E o ministério de Cristo vai crescendo, crescendo. O ministério de Cristo vai sendo cada vez mais frutífero e as pessoas vão cada vez mais reconhecendo que Ele era o Messias, que Ele era o Cristo, que Ele era aquele que iria vir salvar Israel de Roma e salvar Israel. Ele era o Messias prometido e todos estavam aguardando pelo Messias, e agora o Messias chegou. Porém, a religiosidade, porém a cultura, a política da época resolvem matar Jesus Cristo. E o texto vai dizer que eles mandam prender a Jesus. O Judas o trai por 30 moedas de prata. Todo mundo conhece a história. Depois de Judas trair Jesus, o texto vai dizer que após a traição, os soldados pegam, prendem a Jesus. E Jesus, ele é preso. Todo mundo sabe o período da crucificação, um período complicado, a ponto de Jesus receber aproximadamente 39 chicotadas, Jesus apanhar, levar tapas no rosto, Jesus ser humilhado, cuspido, ser esbofeteado. Que quanto sofrimento o mestre passou. E depois dessa pequena introdução, Jesus, ele está na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, meus irmãos, o preso que está do lado, os bandidos que estão do lado, um olha para o outro e diz: se o Senhor de fato é o mestre, salva-nos a nós, salva-nos a nós. Se o Senhor é o rei dos judeus, por que o Senhor não pode nos salvar? Depois dessa introdução, eu entro na mensagem que Cristo me deu essa noite, as 4 lições da cruz do Calvário. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: a cruz, diga para o teu irmão, a cruz tem 4 lições. Pois bem, qual é a primeira lição da cruz, Diego? A primeira lição da cruz é que ele não merecia. Essa é a primeira lição da cruz. Todas as vezes que eu olho para a cruz, eu digo: ele não merecia a cruz. Embora nós sabemos que ele é o Cordeiro antes da fundação do mundo, mas nós olhando os textos bíblicos, nós vamos perceber que Cristo não merecia a cruz.
Me prova, Diego. Paulo vai escrever aos Gálatas dizendo, não erreis. Gálatas capítulo 6, verso 7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. E eu disse na introdução do texto, quais foram as plantações de Cristo? Cristo só plantou coisas boas, Cristo só plantou cura, Cristo só plantou libertação, Cristo só plantou milagres, mas agora Ele está colhendo a cruz do Calvário. Ele não merecia a cruz. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, no verso 23, ele vai dizer, porque o salário do pecado é a morte. Qual foi o pecado que Cristo cometeu? Cristo não cometeu nenhum pecado. É por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, no capítulo 4, no versículo 15, ele vai dizer, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um como nós, em tudo foi tentado, mas não pecou. Ah, você pode dar glória por isso, irmão? Ele não merecia a cruz do Calvário. Se o salário do pecado é a morte, e ele não pecou, ele não merecia a cruz do Calvário. A cruz não era para ele não merecia a cruz do Calvário. Então quem é que merecia a cruz, Diego? Ele morreu no nosso lugar. Aleluia. Você pode bater no seu peito e dizer, ele morreu no meu lugar. Aleluia. Sabe quem merecia a morte na cruz do Calvário? Eu e você. Mas ele morreu no nosso lugar. Sabe o que Isaías vai dizer no capítulo 53, no verso 5? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Sabe quem merecia a cruz? Éramos nós, mas ele morreu no nosso lugar. Aleluia. Quem merecia a cruz éramos nós. Do púlpito, do pastor da igreja, o irmão que está cuidando do carro lá fora, quem merecia a morte do Calvário éramos nós, mas ele morreu no nosso lugar. Você pode levantar a sua mão e agradecer a ele pela morte salvífica no Calvário. Ele morreu no teu lugar. Oh glória. A maior alegria que o crente tem que ter não é do carro que ele ganha, não é da casa que ele pode adquirir. A maior alegria que o crente tem que ter no coração é saber que alguém morreu por causa dos teus pecados e hoje você é salvo por causa da morte salvífica de Cristo no Calvário e o teu nome está escrito no livro da vida por causa da morte. Paulo vai escrever aos Coríntios, segundo Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, Paulo vai escrever, dizendo, Deus fez daquele que não tinha pecado, oferta pelos nossos pecados. Éramos para nós termos morrido, mas ele morreu no nosso lugar. Eu estava assistindo, certa feita, uma reportagem na casa do meu pai, acerca de alguns jovens no estado do Piauí. Estava assistindo um programa televisivo, programa jornalístico, e o caso que o repórter estava falando era de 11 rapazes no Piauí, que pegaram 4 moças, não sei se vocês assistiram isso no final do ano passado. Depois de aprontarem com essas moças, 2 delas eles lançaram lá no precipício, e depois começaram a tacar pedra de cima da montanha, em direção àquelas moças, e as 2 moças morreram. Eu estava na casa do meu pai, olhei para o meu pai e disse, pai, esses homens eram dignos de morte, Matuzinho. Eu disse a ele, pai, o certo era ter pena de morte no Brasil e esses homens morrerem. Aí o meu pai olhou para mim com a voz da experiência, pastor Eliabe, e disse, não é apenas eles quem teriam que morrer, nós também, filho, nós também merecíamos a morte, porque pecado por pecado todos nós cometemos pecado, mas teve um que já morreu, não apenas no nosso lugar, filho, mas no lugar desses 11 rapazes
maldades que aprontaram isso, teve alguém que morreu já no lugar deles e pode transformar a vida deles também. E eu pude glorificar a Deus pela palavra do meu Pai. Sabe por quê? Porque Cristo já morreu no nosso lugar. E não importa o pecado que você tenha cometido, Cristo é fiel e a morte dele ainda pode transformar e purificar através do sangue dele todo o teu pecado. Bendito seja o nome do Senhor. A morte dele nos alcançou. A morte dele nos alcançou. Aí você vai dizer: Diego, se não era para ele ter morrido, se era para nós termos morrido, qual foi o motivo então, Diego, de ele ter morrido no nosso lugar? Se não era para ele ter morrido, se era para nós ter morrido, o que foi a razão, qual foi o motivo dele ter morrido no nosso lugar? É porque ele nos amou. Não é possível que você não teve nenhuma reação com essa palavra que eu falei agora. Ele te amou. Ele te amou. É por isso que João vai escrever no Evangelho, dizendo: Deus amou, capítulo 3, verso 16, o texto áureo da Bíblia Sagrada. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso cai por terra qualquer tese calvinista que diz que Deus morreu apenas por alguns selecionados. Deus morreu para que todo aquele que nele crê, se você creu, você sai daqui salvo essa noite, porque ele morreu por você também. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por você. Levante a sua mão e agradeça a ele, porque ele morreu por você. Aleluia. Ele morreu por nós. Aí 1 João, capítulo 3 e o verso 16 vai dizer que o amor de Cristo foi demonstrado quando ele deu a sua vida por nós, pecadores. Ninguém teria coragem de morrer por alguém pecador, irmão, por alguém que vivia uma vida imunda, mas Jesus morreu por nós. Aleluia. Oh, glória. A segunda lição da cruz é essa. A primeira lição é que ele não merecia. A segunda lição, ele nos amou. Aleluia. Ele nos amou. E a mensagem da cruz é uma mensagem que muitas das vezes não surte muito efeito e muitos pregadores já nem pregam tanto ela, porque não causa aquele alvoroço. Mas a mensagem da cruz ainda tem poder, porque é através da cruz que transforma a vida. Ainda é a mensagem da cruz que muda corações e traz o pecador ao arrependimento. É a mensagem da cruz. Aleluia. A terceira lição da cruz é que ele poderia ter desistido da cruz. Sim ou não? Sim. Ele, como homem, poderia ter desistido da cruz. Imagine você morrendo por outras pessoas. E até as pessoas que você está morrendo, muitos dos que ele estava morrendo em prol daqueles que estavam cuspindo no seu rosto, dando tapa em sua face. Ele pediu água, deram vinagre para ele beber. Ele poderia ter desistido naquele momento, mas ele não desistiu da cruz. Aleluia. A terceira lição da cruz é que ele não desistiu da cruz. Aí eu abro um parênteses aqui para dizer por que você está desistindo da tua cruz tão fácil. Por que só porque o pastor tirou você da liderança, eu vou mudar de igreja? Só porque o pastor tirou você da regência, eu não vou mais ser crente. Só porque teve que fazer uma troca, não, eu não sou mais crente. Só porque não cantou no culto, eu já não vou mais, eu vou mudar de igreja. Rapaz, Jesus não desistiu da cruz e você vai desistir por causa disso? Só porque Jesus não abriu a porta do emprego que você queria, quem está no controle de tudo é Ele. Se Ele não abriu é porque a vontade é dEle, ponto final. Não desista da cruz. Aleluia. É por isso que Jesus vai dizer: olha, quem quiser vir após mim, não é obrigado.
Jesus, ele não colocou a arma na cabeça de ninguém, pastores, e disse, me siga. Eu estou obrigando, irmão Codolino. Ninguém. Jesus olhou e disse, quem quiser. Não é obrigado. É se você quiser. Alan, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Não desista da tua cruz, irmão. Não desista do teu casamento, não desista da tua família, não desista do teu ministério, não desista, não importa como está passando, a circunstância que está passando, não desista. Deus tem um projeto bom, um projeto eterno para a tua vida, o céu te aguarda, não desista da tua cruz. Não desista, não desista. Não desista da cruz. Às vezes nós desistimos muito fácil. Às vezes nós queremos parar muito fácil. Esses dias nós fomos fazer uma visita para uma jovem que havia parado, havia afastado. E quando nós conversando com ela, só para você ver como que às vezes a gente desiste fácil. Aí nós fomos fazer uma visita, eu com os líderes dos jovens. Chegamos lá, começamos a conversar, conversa vai, conversa vem. Por que você está parada? Por que você está desanimada? Vamos voltar, o céu te aguarda. A palavra que se fala na visita. Aí essa moça olhou para nós e soltou a seguinte palavra. Eu parei, sabe por quê? E nós dizemos, qual é o motivo? Ela diz, é porque vocês colocaram fulana de tal para regência e não me colocaram para ser regente. Aí você olha e diz, meu Deus, a pessoa desistiu só porque não foi escalada para regência. O sangue de Jesus tem poder, muito melhor do que você fazer ou estar fazendo alguma coisa aqui em prol do reino aqui na terra. É bom trabalhar, é muito bom, irmão, mas sabe o que Jesus disse para os discípulos, quando os discípulos chegaram todos felizes? Olha, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós fizemos e acontecemos. Sabe o que Jesus disse para os discípulos? Não alegreis nisso, alegrai-vos antes, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Você tem que ficar alegre porque tem um caderno no céu que o teu nome está escrito lá, e um dia Jesus vai te chamar pelo teu nome para entrar nas moradas celestiais. Levanta a tua mão, glorifica a Ele, exalte a Ele. Não importa se não estão te vendo, não importa se você não está tendo oportunidade, o teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia, 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 oh glória, oh glória, oh glória. Desista da cruz, muito fácil, não desista da cruz. Imagine se Paulo e Silas tivessem desistido da cruz. Acabou de expulsar o demônio, aí sabe o que sobra para os dois? Não é foto no Facebook porque pregou no Novo Mundo, não, irmão. Sabe o que aparece para os dois? Não é vídeo no YouTube, não. Sabe o que tem para os dois? Expulsou o demônio de uma menina que estava dando muito lucro para alguns empresários da época. E sabe o que sobra para os dois? Prisão. Prisão porque está fazendo a obra. Prisão porque expulsou o demônio. Se é algum de nós... Jesus, eu trabalhei, eu fiz, e o Senhor me paga como salário essa prisão, ser preso, ser humilhado, ser chicoteado, ser maltratado pela sociedade, porque eu fiz a obra, porque eu fiz alguma coisa boa. Se ele tivesse desistido da cruz, não. Mas diz o texto que perto da meia-noite, glória. Crente que não desiste da cruz é diferente, né, irmão? Crente que não desiste da cruz é diferente, não é? Tem crente aqui que no particular você sabe que a prova tá difícil. Você sabe que você está entregando o currículo e está tudo fechado, parece que as portas não abrem. E você diz, meu Deus, como vai ser? E você lembra que a vida do cristão às vezes é passar no vale também. E você diz, meu Deus, mas não desiste da cruz. Você está no culto dando glória a Jesus. Aí... está na prova, mas está no culto. Imagine se os dois tivessem desistido, mas diz o texto que perto da meia-noite, os dois resolvem cantar e orar, e louvar louvores a Deus. Crente que não desiste da cruz tem resposta de Deus rápido.
Isso é profético para alguém, irmão? Se você não desistir da cruz, não desistir dessa prova que você está passando, tem resposta de Deus vindo ao teu respeito. Eu não venho aqui como pregador, eu venho como profeta para a tua vida. Tem resposta de Deus chegando, mas não desista dessa cruz que você está enfrentando. Aleluia. Não desista. Lembra de Gideão? Gideão, irmão, durante 7 anos o povo está sendo oprimido. Durante 7 anos o povo está passando opressão. Plantavam e os midianitas vinham e tomavam tudo. Aí diz o texto que o anjo do Senhor aparece a Gideão. Figura de Cristo. Aparece a Gideão. Aí diz o texto que Gideão, quando conversa com o anjo, ele diz: se de fato é o Senhor, espera aí porque eu vou descer lá em casa. Vou preparar um sacrifício e vou voltar para oferecer para o Senhor. Gideão está na prova, irmão. 7 anos, tudo que planta o povo toma. Tudo que planta o povo rouba. Mas mesmo assim Gideão tinha alguma coisa para oferecer para o Senhor. Não importa como você entrou aqui essa noite, o importante é que você tenha alguma coisa para oferecer para o Senhor. Você tem? Então levante a sua mão. Talvez você não ofereceu nada ainda. Ofereça alguma coisa ao Senhor nesse exato momento. Aleluia! Ele ofereceu. Terceira lição, não desista da cruz. E a quarta lição, Diego? A quarta lição da cruz é que na cruz, Cristo nunca mais vai estar. Aleluia! Eu vou repetir porque tem alguns crentes que não ouviram, talvez estão com a mente um pouco avoada. Na cruz, o meu Cristo, o nosso Cristo, nunca mais vai estar. A cruz foi sofrimento. E a cruz tem uma importância ímpar para as nossas vidas. Como tem? A cruz tem. O principal símbolo do cristianismo é a cruz. A cruz tem muita importância para o cristão. Cristo vai falar da cruz por diversas vezes. A cruz tem importância. Mas na cruz, o nosso Cristo nunca mais vai estar. Morreu por volta de 3 horas. Mas diz o texto que José de Arimateia, com alguns dos discípulos, tiram o corpo de Cristo. Descem o corpo de Cristo da cruz. E na cruz ele nunca mais volta. Quantos aqui servem ao Cristo da cruz vazia? Na cruz ele não está. Tem até algumas religiões, não me tenha por mal se você é católico, que ainda servem ao Cristo pendurado no madeiro. Mas essa igreja serve ao Cristo que já desceu do madeiro. Ele está vivo. Ele está vivo para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Descem Cristo do madeiro, colocam-no em um sepulcro, sepulcro de José de Arimateia. Passa-se o sábado, domingo pela manhã, oh glória, Mateus capítulo 28, domingo pela manhã, vai as mulheres ao sepulcro, e a preocupação delas é, quem vai remover a pedra? Mal sabia ela, que aquele que estava enterrado lá já havia arrancado as pedras, porque ele já estava vivo, aleluia. Chegam no sepulcro, e quando entram dentro do sepulcro, quando chegam perto do jardim do sepulcro, elas indagam ao guarda, aonde colocaram o mestre? Cadê o mestre? Ele estava aqui, nós enterramos ele aqui, cadê ele? Aí o anjo olha para elas e diz, vocês estão procurando no lugar errado, porque procura dentre os mortos aquele que está vivo. Aleluia! Aleluia! Jesus está vivo. Jesus está vivo. Diz o texto que Maria vai sair correndo. Aí quando Maria, antes de sair correndo, ela está chorando. Aí ela ouve uma voz, Maria, ô Maria, Maria olha e percebe que é o mestre que está falando com ela, aleluia.
Maria, eu estou vivo, Maria. Eu ressuscitei. Avisa Pedro e aos discípulos que eu ressuscitei. Eu estou vivo. Eu estou vivo. Essa igreja serve ao Cristo do túmulo vazio. O túmulo está vazio. Cristo está vivo para todo sempre. Aleluia. A imagem que eu tenho de Cristo, a imagem que eu tenho de Cristo na cabeça, não é a imagem dele sendo dilacerado na cruz do Calvário. Não. A imagem que eu tenho de Cristo no meu coração é a mesma imagem que Estevão teve no capítulo 7 de Atos. Quando ele olha ao céu, depois de ser apedrejado, aí ele olha ao céu e vê Cristo à direita de Deus no trono. Esta é a imagem que eu tenho de Cristo. A imagem que eu tenho de Cristo é a mesma imagem de João na ilha de Patmos. Quando ele olha e vê que os seus pés são reluzentes como latão. Ele olha e vê que o seu cabelo é branco como a lã. Ele olha e vê que ele tem uma vestimenta branca como a neve. Ele olha e vê que tem um cinturão de ouro nos seus ombros. E na sua coxa está escrito que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para todo sempre. Ele está vivo. Aleluia. Esta é a quarta lição da cruz. É que na cruz ele nunca mais vai estar, porque ele está vivo. E se ele está vivo, ainda há esperança para as nossas vidas. Não importa qual é a enfermidade que você entrou aqui esta noite. O Cristo que eu preguei, ele está vivo. Não importa qual é o parente, qual é o amigo que está afastado da casa do Senhor. O Cristo que eu preguei está vivo. Aleluia. E se ele está vivo, há esperança para o teu problema. Há esperança para a tua enfermidade. E esta noite ela pode bater em retirada no nome bendito de Jesus, porque o Cristo que eu estou pregando, ele está entre nós, porque ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Ele está vivo. Não importa a adversidade que você tenha, não importa o problema que você esteja passando, ele está vivo. E uma vez que ele está vivo, tudo é possível ao que crê. É possível se você acreditar no que foi pregado aqui hoje. Saia daqui e diga para a enfermidade: enfermidade, o meu Cristo está vivo. Alabaxandarabacandaraás. Chegue na tua casa e mesmo que o teu filho esteja nas drogas, aponte na direção do quarto dele e diz: droga, o meu Cristo está vivo. Enfermidade, o meu Cristo está vivo. Maus, o meu Cristo está vivo. E ele tem poder para libertar das drogas, para repreender a enfermidade, para salvar o que não está salvo. Ele tem poder, porque Cristo está vivo. Aleluia. Ficamos de pé com a permissão do pastor. Cristo está vivo. A igreja de olhos fechados. Tem alguém aqui esta noite que ainda não é evangélico? Que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Se tem alguém aqui esta noite, eu quero te conhecer. Levante a sua mão. Tem alguém aqui que ainda não é crente, que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém, tem uma pessoa lá no fundo, tem mais alguém que ainda não é crente? Enquanto isso, a igreja fique de olhos fechados, pedindo a Deus que Jesus quebre as correntes em nome de Jesus. Tem mais alguém que ainda não é evangélico? Só tem aquela senhora que ainda não é evangélica? Tem mais alguém? Se você está do lado de alguém que não é evangélico, peça que ele dê um sinal. Eu quero perguntar à senhora se você quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, e a partir de hoje deixar que Jesus mude a tua vida por completo. Quer?
Quer aceitar? Então levante a sua mão e venha aqui na frente, por favor. Você pode glorificar a Deus, porque a mensagem da cruz ainda salva almas. Aleluia. Alguma irmã acompanha essa serva do Senhor? Glória a Jesus. Tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém para Jesus essa noite? Tem mais alguém para Jesus essa noite? A igreja continue de olhos fechados, adorando, pedindo que Jesus salve. Tem mais alguém aqui essa noite que ainda não é crente? Pela última vez eu faço um apelo. Tem alguém para Jesus aqui ainda essa noite? Mais alguém para Jesus? Tem, que Jesus lhe conceda uma outra oportunidade. O pastor Eliabe vai estar orando por ela, mas antes eu quero orar por você agora. Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Eu sinto de Deus de fazer isso agora. Cristo está vivo. Eu acredito que Ele está vivo e que Ele pode resolver o teu problema. Eu não sei se é enfermidade, mas com a mão no teu coração, pense no que é que está te atormentando, no que é que está te afligindo. E eu quero te convidar a começar a orar agora e pedir que Jesus repreenda, porque Ele está vivo. E logo após o pastor Eliabe vai estar orando por essa senhora que está aceitando a Jesus. Pai, eu ministrei a tua palavra. Meu Deus, o Senhor está vivo e conhece todos os teus filhos que estão aqui esta noite. Pai, tem filhos teus que entraram aqui esta noite enfermos. Tem filhas tuas, Senhor, que entraram aqui esta noite enfermas. Pai, tem pessoas que entraram aqui esta noite e está passando por uma fase conturbada no casamento, está passando por uma fase conturbada na área financeira, na área familiar. E como profeta da tua palavra, como ministro da tua palavra, eu quero lhe pedir, Senhor, que o Senhor entre com providência, pois o Senhor está vivo. E se o Senhor está vivo, tudo é possível a nós que cremos e nós acreditamos no teu poder. Então eu quero lhe pedir, Senhor, pelo poder que há no teu nome, enfermidade bata em retirada. Pelo poder que há no teu nome, eu expulso todo tipo de enfermidade. Pelo poder que há no teu nome, Senhor, nós declaramos as portas de emprego abertas. Pelo poder que há no teu nome, nós profetizamos a restituição familiar, a restituição no casamento. Entra com providência, Senhor, pelo poder que há no teu nome, em nome de Jesus. E você diz amém. Permaneça de pé e o pastor Eliabe vai estar orando por essa irmã. Nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu quero te agradecer pela vida da tua filha, Senhor, que tomou a decisão